Bom, pessoal, boa tarde então para vocês. São exatamente, no meu relógio aqui, 14 horas e 57 minutos. E nós vamos dar início à nossa aula. A partir desse momento, a gente está gravando, né? E depois será disponibilizado para vocês lá no Siga, tá certo? Então, assim, novamente, sejam bem-vindos. E a previsão nossa aqui é em torno de 40 a 50 minutos, tá bom? E dando prosseguimento, né, às nossas discussões aqui a respeito do empreendedorismo, a nossa aula de hoje, o tema é esse que está aí na tela, né? Como empreender e alcançar o sucesso. Então, é uma aula, né, de continuidade. A gente já está, né, falando, né, a respeito do processo empreendedor. Vimos, né, uma série de questões já ligadas ao empreendedorismo. Então, nessa aula 5, a gente vai avançar um pouco mais nessa questão, né, de como empreender. Na verdade, a gente está querendo aqui passar para vocês algumas dicas, né, assim, algumas orientações em relação ao plano de negócios, né? A gente sabe, né, que um planejamento bem feito é um passo importante rumo ao sucesso do negócio. Então, a ideia é essa, né? A gente trabalhar essas questões aí, no sentido de mostrar para vocês o que é importante realmente dentro desse documento, que a gente está chamando de plano de negócio, e de que forma que vocês deverão, né, abordar, né, essas questões para construir o documento de vocês aí, referente ao projeto que vocês estão iniciando aí, tá certo? Bom, então, a palavra de ordem nossa aqui é o sucesso. Então, o sucesso no ramo dos negócios tem a ver com o resultado, né? Tem a ver com um resultado esperado, obviamente, um resultado positivo, e tem a ver também, no sentido assim, quando a gente pensa em sucesso, é quando as coisas realmente estão dando certo, né? Então a pergunta está aí, né? O que é necessário de fato para que um negócio dê certo, né? Nós sabemos, gente, que existem muitos fatores que influenciam o sucesso do negócio, né? Na verdade, nós já discutimos um pouco sobre isso. Passa também pela questão pessoal, né? Principalmente daquelas pessoas que estão aí à frente do negócio, mas existem inúmeras situações que precisam ser tratadas, né, principalmente na parte de organização, né, e, como eu disse, né, do planejamento. Então, vocês vão perceber, né, a partir de agora, principalmente nas próximas aulas, a gente vai estar passando para vocês também, assim, com relação às ferramentas, né, que existem hoje em dia, para ajudar, né, os empreendedores a organizar melhor os seus empreendimentos, né? Então, com as tecnologias que nós temos, né, existem muitos recursos, né? Quando eu falo ferramentas, são ferramentas tecnológicas também, né? Formas, assim, baseadas em experiências de empresários e de especialistas da área, a gente lançar a mão aí desses recursos para organizar da melhor forma possível, né? A gente, antigamente, quando as pessoas iam empreender, muitas vezes o risco ele existia de uma forma mais assim, não tão previsível assim, né? Porque essas ferramentas muitas vezes não eram levadas a sério, ou talvez não eram aplicadas de forma devida, né? Da forma que deveria. E também não tinha tanto recurso assim. Hoje em dia, nós já temos mais condições de minimizar esses riscos, né? E trabalhar de uma forma mais segura, né? Um certo grau, né, de previsibilidade, para que a gente tenha certeza realmente que a gente está indo no caminho certo, né? Os administradores, por exemplo, né, vocês devem saber disso, né? As especialistas da área de administração de empresas, eles têm aí os métodos, né, os processos, né? E isso tudo é aplicado hoje em dia, né? Então, deixa eu avançar o slide aqui. Só para recuperar a nossa memória aqui, nas aulas anteriores nós vimos, né, a unidade 1,
que a gente estava trabalhando o processo empreendedor. Então, nós estudamos os conceitos, os pressupostos teóricos, né? Alguns autores e especialistas da área do empreendedorismo, principalmente aqueles, né, pioneiros, né, aqueles que fizeram parte dessa trajetória histórica. Né? Vimos aí uma evolução, né, histórica dentro da área do empreendedorismo, como que surgiu. Vocês estudaram, viram, leram, né, material. Teve uma videoaula também que eu preparei para vocês de forma assíncrona, que eu tentei fazer aí uma linha histórica, né, mostrando os principais pontos ali, os eventos mais importantes. Falamos bastante a respeito do perfil do empreendedor, tipo de característica que ele tem, né, que deveria ter. Comparamos, né, o empreendedor com o administrador, né, tentamos diferenciar e tentamos também aquela parte que é comum, né, tanto a um quanto ao outro, que a gente trabalhou em cima disso. E outra questão também que foi trabalhada até agora com vocês foi a respeito da questão da construção da ideia de negócio. Eu lembro que eu falei para vocês que muitas vezes uma boa ideia não quer dizer muita coisa. Né? Às vezes, uma boa ideia não quer dizer que o negócio vai dar certo e que vai se transformar aí num negócio de sucesso. Né? É claro que começa pela boa ideia, mas entre uma boa ideia e você alcançar o sucesso, existe uma trajetória, né, e uma série de questões que precisam ser tratadas. E a gente começou também a falar sobre isso. Outro aspecto importante, que é bom lembrar, foi com relação à mentalidade. Né? A gente sabe, né, que nós precisamos evoluir nessa parte. Né? Existem questões que são natas da própria pessoa e existe condição também de a gente evoluir dentro do ramo do empreendedorismo, né? Assim, aprendendo, né, a empreender. Existem as escolas, né, os cursos, todas as condições para você ir se habilitando cada vez mais dentro dessa área. E uma das características que a gente destacou aqui, nós falamos muito sobre ela, foi na questão do poder criativo, obviamente ligada, né, às pessoas que estão à frente aí dos negócios e buscando empreender. Outro fator importante é o processo de comunicação, né, porque a gente sabe, né, que existe uma rede, né, muito grande e quem está no ramo dos negócios ele precisa saber assim fazer essa integração, né? É como se fosse uma grande network, né? No sentido assim de que todos participam, né? O meio empresarial ele é muito ligado, né, um com o outro, são setores muito integrados. E a outra questão é uma questão mais pessoal que tem a ver com a motivação. Né? A gente viu isso quando a gente falou lá das características do empreendedor, que tem que ser um sujeito aí altamente motivado e essa motivação ela precisa permanecer ali com ele, né? Ele é uma pessoa assim que realmente ele não pode desistir, tem que perseverar sempre. A gente falou muito sobre isso. E um aspecto final também que a gente falou muito aqui com relação ao risco. Né? E aí, quando a gente chega na questão do risco, é o grande gargalo, né? Quer dizer, é uma das questões principais, porque todo mundo, de certa forma, tem medo de empreender e, às vezes, cometer um erro. Então, a gente precisa saber que as metas e os objetivos precisam ser muito bem traçados e que nós precisamos exatamente saber para onde a gente vai, né? O caminho, não é isso? Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Então, eu tive lá olhando, né, o formulário que vocês estão preenchendo e enviando para mim, onde consta as ideias de negócio que vocês estão conversando aí, os grupos, né, já estão sendo formados, e eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estou aguardando... Oi. Eu não tinha conseguido abrir o formulário no Siga, porque ela estava falando que precisava ter um grupo para abrir. Você foi pelo blog? Não. Tem lá no blog? Você foi por e-mail? Eu mandei por e-mail também. Ah, a prova? Não, a prova não. O formulário... Eu não recebi no e-mail, não. Tá. Então, Mas tem depois... no blog? Se você não achar, você me Depois eu vou fala. procurar. Você procura lá. Se você não achar, você me fala que eu mando de novo para você. Tá bom, obrigada. Tá bom. Mas aí, pessoal, falando um pouquinho sobre o formulário,
Esse é o pré-projeto, não é isso? Então, você vai buscar um sócio, vai conversar com um colega, vai formar a equipe, começar a trabalhar a ideia. Então, essas questões que eu estou falando com vocês aqui, em relação à ideia, criatividade, motivação, saber o que se quer, objetivo, meta, tudo isso precisa fazer parte também já desse processo inicial aí, tá bom? Então, o que é que acontece? A aula de hoje, então, nós vamos partir desse ponto, né? Nós vamos aí avançar um pouco mais e eu espero ajudar vocês aí nesse processo de escolha, né? Que você faça uma escolha mais acertada dessa ideia para que o nosso plano de negócio dê certo, né? Esse documento aí que vocês vão elaborar, que é o projeto de vocês, tá bom? Então, para a gente começar a discussão aqui, eu gostaria de pedir um aluno para ler para mim esse trecho aí de um livro do Hidalberto Chiavenato. O Hidalberto, ele é escritor, né, professor e consultor administrativo, tem vários livros publicados. Aí eu reservei esse trecho de uma passagem, um capítulo do livro dele, esse livro que está aí, que fala a respeito do empreendedorismo, né? Ele passa para nós algumas dicas com relação ao conceito de empreendedorismo dentro de uma visão moderna. Eu queria pedir uma aluna, então, aí de forma voluntária, para ler para nós esse texto aí, para mim fazer um comentário logo em seguida, pode ser? Posso ler, professor? Pode, fica à vontade aí. Segundo Chiavenato, empreendedorismo não trata apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a criação de novos produtos ou serviços, mas sim inovações em todos os âmbitos do negócio: produtos, processos, negócios, ideais. Enfim, uma grande variedade de aplicações inovadoras que ainda estão longe de serem esgotadas. Gente, olha que coisa interessante. Muitas vezes, quando as pessoas vão empreender, elas estão muito focadas na criação de empresas. Evidentemente é claro que a gente vai criar uma empresa, quer dizer, constituir aí uma pessoa jurídica, não é verdade? Mas a gente precisa ampliar o nosso pensamento e não ficar focado só nessa questão estrutural da empresa, da organização ali, da burocracia, da papelada da empresa, a questão ali da parte física, vamos dizer assim, das estruturas, como que o negócio vai funcionar ali. Então, às vezes, a gente fica muito ali, como se fosse com a mente um pouco fechada, e a gente não amplia o universo. Então, o processo empreendedor, ele é muito mais do que isso, né? A gente até começou a falar sobre isso na aula passada, quando nós falamos lá a respeito da questão de ter o empreendedorismo como se fosse um processo de desenvolvimento econômico, também alcançando as áreas sociais. Então, nós precisamos começar a ter essa mentalidade, tá certo? Você pode até não abrir empresa nenhuma e ser um empreendedor de ponta, né? Assim, de sucesso. Então, a gente precisa ampliar isso aí. E o Chiavenato, ele abre, né, essa discussão para nós a partir desse trecho aí do livro dele. E tem uma palavra muito importante que está aí, não sei se vocês perceberam, que é a palavra inovação. Então, tudo que se você começar a olhar e perceber e começar a mergulhar mais no mundo do empreendedorismo, você vai perceber que a palavra inovação, ela precisa fazer parte a todo momento daquilo que o empreendedor quer fazer. Então, a inovação, conforme o que a Venato disse, ela não está só restrita aos produtos, nem aos processos, nem aos negócios, nem tampouco às ideias, né? A inovação, ela é o tempo todo. O processo inovador, né, assim, essa característica de inovação, ela tem que permear, né, o negócio desde o seu início e durante o tempo que esse negócio existir. A inovação é algo que precisa existir até para o negócio não morrer, para ele não se perder ao longo do tempo. Então a gente sabe muito bem, né, que assim o sucesso das empresas, né, são aquelas empresas que estão aí há muitos anos mostrando, né, a que veio. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês, só para título de curiosidade, para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós temos empresas centenárias, né?
vamos supor aí, quem conhece a empresa Nestlé? Dá um ok para mim aí. Já viram falar da Nestlé? Sim. É uma empresa famosa, né? Observa só, ela se mantém no mercado, ela está sempre inovando com produtos. Agora, muito mais do que os produtos, né, e a concepção da empresa, é justamente o valor que ela coloca, e ela está sempre aí despontando no mercado. Muitas vezes ela não faz tanta propaganda assim, ou não está muito assim. A gente não vê muito mais o desenvolvimento do marketing, né? Divulgação de produtos, mas ela é uma empresa assim sólida, né? Ela está realmente há muitos anos aí mostrando todo o seu potencial e ela é inovadora. Um outro exemplo de inovação que eu dou para vocês, que é muito fácil da gente visualizar, é a indústria automotiva. Então, na área de tecnologia, por exemplo, né, as empresas aí, principalmente na área de telefonia, de equipamentos eletrônicos, né? E assim, a gente vê essa inovação aí o tempo todo. Então, se a empresa realmente não investir e não estiver preocupada com essa questão da inovação, certamente ela vai se perder, né? Então, aí está dizendo para nós o seguinte: a inovação precisa ser em todos os âmbitos do negócio e elas precisam ser pensadas no sentido de uma aplicação longe de ser esgotada. O que é isso? Você tem que pensar a empresa não só hoje, ou amanhã, ou ano que vem, mas são inovações que vão perpetuar por muito tempo e são passíveis de serem renovadas. Imagina um produto, por exemplo, que é feito para durar aí, por exemplo, um ano só, e de repente ele não pode ser mais renovado, ou não pode ser substituído, né? A gente vê isso, né? Então, normalmente, quando isso acontece, a empresa às vezes tem dificuldade, né, de ir se renovando, ano após ano e tempos em tempos, né? Então, a inovação é o primeiro ponto importante e que é muito bem lembrado aí por essa colocação aí do Chiavenato. E eu queria que vocês pensassem também a respeito disso, inclusive dentro da carreira profissional de vocês, tá? O profissional hoje do futuro, ele é inovador o tempo todo. Isso não é só no campo dos negócios, não, mas também até na vida pessoal nossa, né? Quem não inova, né, não renova e não se estabelece, né? É o dito popular. E aí, quando a gente pensa em inovação, a gente também pensa o seguinte, que muitas empresas, elas não conseguem se estabelecer justamente porque não tem esse potencial. Quantos negócios já foram fechados, né? Empresas renomadas, por exemplo, né, as indústrias Matarazzo, né, que eram famosas naquela época, que veio passando de geração a geração, e depois passando de pai para filho, para neto, e depois, ao longo do tempo, foram se perdendo, né? É claro que existem situações que levaram a isso, mas essa capacidade da empresa se manter, certamente ela precisa ser pensada. Então, o maior risco hoje, né, de um negócio é justamente ele não dar certo. E aí os empreendedores, por exemplo, né, como eles são assim pessoas que estão aí dispostas a correr o risco, obviamente eles não vão querer perder o investimento que eles estão fazendo ali do negócio. Isso, na verdade, ninguém quer, né, perder o investimento. Lançar mão de um capital, né, seja para criar o negócio, para manter o negócio e depois se perder, né, e aí vir ao fracasso. Então, essa questão do sucesso, a inovação é um primeiro ponto de partida, né, evidentemente, para que vai ajudar aí na questão para garantir que o negócio realmente dê resultado. Mas aí, na prática, nós precisamos começar a discutir como que isso vai ser feito, né? Eu falei no início da aula de hoje que existem questões assim mais complexas que envolvem o mundo dos negócios, né? Muitas vezes não é só pela vontade nem pela boa ideia, mas detalhes técnicos que a gente precisa abordar e precisa aplicar para ajudar aí no desenvolvimento do negócio. Então, eu listei aqui, pessoal, aliás, 7
itens que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor em relação ao que precisa ser feito para ajudar aí no processo empreendedor. Então, o primeiro ponto importante aí é aquele que eu já tinha até comentado com vocês, é enxergar o negócio a longo prazo, né? Ninguém quer criar um negócio para chegar o ano que vem, por exemplo, e encerrar tudo. Não. Normalmente, né, o empreendedor, ele quer longevidade. Ele quer garantia de que a ideia dele vai se perpetuar ao longo do tempo e vai produzir frutos, né? Quer dizer, vai dar certo e vai se manter dando certo e crescendo, se desenvolvendo. Então, esse é o principal ponto. O primeiro, conseguir ter essa visão de longo alcance, né? O segundo ponto importante é a visão estratégica. Nós vamos discutir depois, pessoal, mais adiante, nós vamos ter uma aula sobre gestão estratégica, que eu estou preparando para vocês. Então, a palavra estratégica, né, estratégia, é muito importante dentro do ramo dos negócios. Então, normalmente, as empresas, quando elas desenvolvem um planejamento, elas trabalham dentro de uma linha estratégica, né? Só para poder exemplificar, né, para a gente poder pegar um exemplo simples, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre estratégia, sobre visão estratégica. Imagina um time de futebol que vai fazer um jogo de decisão de um campeonato contra outro time. Então, é certo, né, que o técnico, junto com os jogadores, eles vão ter que organizar o time e lançar a mão de um planejamento estratégico para poder ganhar aquele jogo. Então, estou dando um exemplo figurado aqui, né, no ramo dos esportes, e trazendo esse exemplo para dentro do ramo dos negócios, para a gente entender o seguinte, se você não tem uma visão estratégica, né, de como que a sua empresa precisa caminhar, né, vamos dizer assim, certamente você já está caminhando rumo ao fracasso. Então, você precisa ter uma visão estratégica tanto da empresa, enquanto estrutura, em todos os sentidos, né, a empresa como um todo, mas também enxergar o meio externo, quer dizer, o mercado, né, o ambiente que essa empresa está inserido. Nós chamamos aqui de ambiente de negócio. Então, a estratégia ela tem que cobrir todas as questões que envolvem a empresa, tanto interna como externamente, né? E outra coisa importante no item 3 é o controle financeiro. Esse é fundamental também, porque não adianta você ter uma visão estratégica se a parte financeira também não vai bem. Então, vocês estão percebendo aí que nós precisamos pensar numa organização, né, toda ela bem estruturada, que vai passar por várias situações, inclusive a parte do financiamento, né, dos recursos, os recursos financeiros aí, né? Isso é fundamental para a vida da empresa, né? Para que ela se mantenha viva, né? O lucro, né, e o reinvestimento e contas a pagar, contas a receber, isso também é passível de ser planejado e bem estruturado. E nós temos ferramentas para isso. Outra questão importante, o item 4, é a visão realista de tudo que está acontecendo, né? Não adianta a gente ficar aí tipo, como se fosse, né, de uma visão mais emocional, porque dentro do campo dos negócios, apesar de que muitas vezes as nossas ideias elas vêm muito do sonho, daquela coisa de imaginar a empresa dando certo, e às vezes a gente fica um pouco ansioso, né, que o negócio dê resultado, mas na realidade a gente tem que usar a razão, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ser realista, é enxergar a empresa com o pé no chão, né? Não pode ficar viajando muito, não. Outra coisa é separar a vida pessoal da empresa. A gente sabe que muitas vezes, né, essa mistura ela não é saudável, né, principalmente nas questões financeiras. Então, isso pode acontecer e às vezes acontece, e muitas vezes isso aí pode determinar também o fracasso da empresa, né, principalmente quando a contabilidade, né, pessoal ela é misturada com a contabilidade da empresa, né? As retiradas, por exemplo, muitas vezes, né, o uso indevido dos recursos da empresa, desvio, né,
Muita gente trabalha aí com caixa 2 aí, então a gente sabe que isso não é saudável. Outro aspecto importante, o item 6, são as imperfeições que vão acontecer ao longo do processo. Então, o empreendedor, ele precisa ter humildade para saber a hora que ele está errando, muitas vezes enxergar, né, aquilo que não está dando certo e ter a competência, né, e aquela habilidade para investir ali em ferramentas para corrigir esses rumos, né, principalmente em todos os aspectos aí. Se a empresa tiver, por exemplo, indo para um caminho, né, um desvio, colocar as coisas novamente nos trilhos, né? Então, a humildade e o reconhecimento de que nem tudo é certo, 100%, mas que a gente precisa corrigir e dar os rumos da empresa. Isso aí tem muito a ver com a gestão estratégica, né? E o último item aí, gente, não sei se vocês estão me ouvindo, que é o item 7, que é o foco. Então, principalmente no cliente, né, que é o principal objeto aí da empresa, né? A gente trabalha sempre nesse sentido de as empresas, né, normalmente, elas estão sempre voltadas para o mercado e o cliente em potencial, pensando em qualidade, né, os melhores produtos, como eu disse, né, produtos inovadores. Tudo isso faz parte, então, e vai ajudar aí com relação ao sucesso e evitar, logicamente, o fracasso, né? Bom, então, na hora de empreender, a gente vai perceber o seguinte, que não existe uma receita pronta, né? Muitas vezes os empresários, né? Você participa de uma palestra, por exemplo, com algum empresário aí de sucesso, e ele vai falar coisas interessantes nessa palestra, né? Vocês viram lá o Silvio Santos, por exemplo, dando uma dica, né? A respeito do sucesso dele, mas na realidade ele não está passando uma receita, ele está falando o que aconteceu com ele. Agora, é claro, né, evidentemente, que uma experiência vivida, né, e às vezes até um fracasso que foi percebido ali por algum empresário, e ele passa isso adiante, isso serve de referência. Mas aí cada empreendedor, ele vai ter a trajetória dele. Na realidade, os pensamentos, né, as ações são diferentes, e os momentos também são diferentes, as culturas são diferentes. O empreendedorismo ele tem muito a ver com o contexto histórico, político e econômico do país, o momento, né, que a gente está vivendo, e a gente percebeu isso, né, no nosso estudo anterior, que o contexto histórico ele sempre vai permear a evolução do empreendedorismo. Daqui a 10 anos, por exemplo, nós teremos outra visão, novos conceitos, e assim vai evoluindo. Então, nós não temos uma receita pronta, mas podemos construir essas possibilidades. E sobre como desenvolver as bases do negócio, como que a gente vai fazer, então? Então, nós temos que estruturar o negócio. Então, agora é o grande X da questão, quando a gente fala, né, de sucesso, né, nós precisamos ter uma base sólida, principalmente com relação ao planejamento, para a gente saber se realmente a gente está indo no caminho certo. Então, para quem está começando o negócio, começar certo, de forma organizada, né, e por isso que a gente desenvolve o plano de negócio, né? E aí a gente vai aplicar as competências que são necessárias, tanto na questão de você empreender, como também de administrar. Na aula passada a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a visão do empreendedor e do administrador. São dois profissionais aí, são dois personagens importantes, e essas competências que fazem parte tanto de um quanto de outro precisam ser colocadas à prova para que a gente consiga realmente fazer essa boa estruturação do negócio. Então, pessoal, a partir de agora, eu quero, né, já conversar com vocês no sentido assim, de saber como que tá as ideias, né? Porque, por exemplo, se você já começou, parabéns, né? Já estou feliz aí que você já está tendo, né, como se diz, a sua lâmpada, né, está acendendo, a criatividade aí, você lá com seu sócio. E para quem não começou ainda, está na hora de começar, né? Então, eu estou aguardando, né, os demais alunos enviar para mim, né, através do formulário do pré-projeto, a ideia e entregar para mim o descritivo do roteiro.
tá bom? E aí, para ajudar vocês nessa parte, que como está acabando o prazo, né, são 2 semanas que a gente tinha conversado sobre isso, então nessa semana, por exemplo, imagino que até semana que vem, na segunda-feira, vocês já consigam enviar para mim o pré-projeto já com a síntese do roteiro lá, que está lá no formulário. E aí eu estou deixando com vocês também essa parte aí orientativa com relação ao Sebrae, né? Ô, Matheus, lê para mim aí esse trecho que está aí sobre o Sebrae, faz favor. Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas é uma entidade privada brasileira de serviço social sem fins lucrativos criada em 1972, que objetiva a capacidade e a promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país. Então, veja bem, o Sebrae ele vem trabalhando firme no propósito de incentivar e ajudar os empreendedores no desenvolvimento dos seus negócios. É claro que nós temos outras entidades que fazem esse trabalho também, mas a gente conhece muito bem o trabalho do Sebrae e a gente vai usar, né, assim, algum material deles aqui. A gente vai, inclusive, algumas diretrizes de criação de negócio, nos pautando, né, pelo aquilo que o Sebrae oferece, né? Então, eu vou pedir a vocês, para essa semana, como atividade assíncrona, que vocês acessem, né, o portal do Sebrae, tá aí o endereço. Eu vou enviar esse endereço para vocês por e-mail, tá certo? Então, você vai conversar com o seu colega lá de empresa, né, de negócio, de ideia, seu sócio, né? E vocês vão pesquisar nesse portal. E lá dentro do portal, vocês vão encontrar o segmento de A a Z. São chamados de ideias de A a Z. Então, é feito um agrupamento por segmento de vários tipos de negócios dentro de cada segmento. Então, no caso, por exemplo, né, se você estiver desenvolvendo na área de tecnologia, de saúde, de alimentação, então você vai poder encontrar exemplos, né, de negócios que foram desenvolvidos por outras pessoas, inclusive até documentos, né, relacionados a plano de negócios. E o que você vai fazer na realidade? Você vai explorar esse portal. Está aí o endereço, eu vou publicar lá para vocês, vai ficar fácil para vocês acessarem. E vocês vão descobrir ideias interessantes que vão ajudar vocês aí no desenvolvimento do projeto de vocês, tá bom? Então, é importante fazer um cadastro. Vocês estão vendo aí, olha, eu já fiz o meu lá, tá aparecendo meu nome lá em cima, tá vendo? Eu participo, né, do cadastro lá do Sebrae, para mim ter acesso aos conteúdos e outros materiais disponíveis dentro da plataforma deles. Então, por exemplo, apostila, orientações, né, e você vai poder explorar muito mais caso você faça o cadastro. Quer dizer, uma coisa é você visitar sem estar cadastrado. Outra coisa é você fazer o cadastro para ter acesso a inúmeros materiais e conteúdos para te ajudar aí no seu projeto. Essa daí é a página do cadastro, inclusive dá liberdade de você baixar conteúdo, entendeu? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, não precisa ficar preocupado de colocar seu CPF aí, tá? Tá certo? Porque não cobra nada, não tem despesa, tá certo? Então, você pode fazer seu cadastro normalmente. Se cada aluno quiser fazer o cadastro individualmente, mesmo que você faça parte de um grupo, não tem problema não. É bom que você conhece o portal e sabe como trabalhar com ele, tá? E ver o que é interessante, até para você discutir com o seu colega lá também. Então, você pode fazer e depois você vai ver que é interessante também o que está disponível lá. Então, tem aqui o esquema do cadastro, a outra tela, né, para você digitar os dados e fazer o login e a senha, para depois você conseguir acessar, tá bom? E aí, nesse caso do Sebrae, né, para quem já teve a ideia, é importante para fazer o alinhamento da ideia dentro da proposta do Sebrae. Você conhecer o que tem lá para ajudar você
a solidificar a sua ideia. E para quem não teve a ideia ainda, para você ainda pesquisar também e discutir e ter mais orientação para você escrever aí o seu roteiro do pré-projeto. Tá certo? Então, eu estou aguardando vocês a entregar para mim o pré-projeto já até segunda-feira, se for possível. Então, as etapas do nosso plano de negócio, vocês já conhecem, né? Eu já passei para vocês. É claro que nós vamos detalhar depois cada uma delas. Nós estamos ainda na fase inicial, porque nós estamos elaborando apenas o pré-projeto, mas sabendo que a partir do pré-projeto a gente vai avançar para poder começar a escrever o projeto nosso. E aí, gente, para ajudar vocês mais ainda, à medida que vocês vão pesquisando lá no portal do Sebrae, né, e também essas perguntas que estão aí, veja bem, não precisa me entregar essas perguntas não, tá certo? Mas eu gostaria que vocês trabalhassem em cima delas, né? Busca lá conversar com o seu sócio e essas perguntas vão ajudar você e ele a discutir sobre a ideia. Então, por exemplo, lê para mim aí, Matheus, o número 1 aí, por favor. Caracterize uma empresa a ser criada por você. Síntese. Essa opção já foi solicitada. Ah, exatamente. A número 1 aí, gente, é o pré-projeto. Então, essa número 1 é o primeiro ponto que nós temos que desenvolver. Estou aguardando vocês. Número 2, Matheus. Qual é o volume de capital que você pretende investir, por estimativa? Exatamente. Se você vai abrir um salão de beleza, aí você tem que imaginar como é que vai ser esse salão de beleza. Qual o investimento? Você pode fazer uma pesquisa, de repente você vai achar no portal do Sebrae um planejamento lá de um salão de beleza que vai te ajudar. Se for uma padaria, se for uma lanchonete. Então você vai começar a pensar no investimento. Só que esse investimento aí, gente, pode ser um investimento inicial. É claro que depois nós vamos ter que calcular isso tudo. Existem ferramentas, né, para a gente determinar os valores precisos. Então, nesse primeiro momento é por estimativa, tá? Apenas você vai estimar o valor. Se você quiser conversar com alguém que tem essa experiência, fica à vontade. Ô, Matheus, o item 3 aí. Qual é o retorno que você pensa ou precisa obter? Pois é, isso aí é o lucro, né? Quer dizer, eu quero lucrar 30% no primeiro ano. Eu quero 100% no segundo ano. Essa estimativa aí, gente, você pode escrever ela. Tipo assim, essas perguntas vocês vão respondendo e deixando guardadinhas as respostas, porque na hora que a gente começar a desenvolver o projeto, as ferramentas que nós vamos usar vai ajudar vocês a consolidar essas primeiras ideias que você está tendo aí, respondendo as perguntas. Então, é como se a gente estivesse mentalizando o que a gente vai fazer lá na frente, entendeu? A número 4, olha, qual a natureza das atividades? Obviamente, você já está definindo, né, essa natureza a partir do momento que você está escolhendo a ideia. Qual é o ramo de atividade? Que tipo de atividade que vocês vão desenvolver? O número 5, quais são as experiências profissionais a serem utilizadas? Nós já falamos sobre isso. Quando a gente tem alguma experiência, ela vai fazer parte, inclusive para ajudar na organização dos recursos humanos, né? Definir, por exemplo, funções, cargos e etc. A número 6, quais são os objetivos a priori, né, a princípio? São os objetivos mais imediatos que você imagina ter com esse negócio. Número 7, quais são as atitudes e opiniões a respeito do negócio? Vai conversar com seu sócio, opinião dele, opinião sua, chegar num acordo para definir o melhor caminho. A número 8, quais são as características de personalidade que poderiam ajudar? Isso já é questões pessoais, né? Relacionadas à personalidade de cada um. Eu sou mais voltado para a questão administrativa. Não, eu já sou mais para a questão da parte operacional. Quais são as minhas características, em que momento elas vão entrar e onde ela vai fazer parte dentro do meu negócio. Eu vou ficar mais na parte de gestão. Vocês vão ter que definir isso, né? Já que você está junto com o seu sócio, o nome de vocês vai aparecer dentro do projeto com cargo e função.
E por último, no item 9, quais são os seus conhecimentos e habilidades que você acredita possuir. Então, você vai fazer uma autoavaliação e analisar suas competências que você já possui, que vão poder ser úteis dentro do seu negócio. Tá ok, gente? Então, basicamente, essas são as orientações que eu queria passar para vocês na aula de hoje. E lembrando, né, que quando a gente está falando de sucesso, né, como empreender com sucesso, muitos fatores vão ser determinantes para esse sucesso. Mas aqueles que eu falei hoje, a inovação e aqueles 7 pontos que eu abordei lá atrás, e mais o que vem pela frente com relação ao planejamento e a definição das estratégias de negócio, isso também vai ser fundamental. Tá? Então, começar com o pé, né, certo, né, dando o passo certo e caminhando no caminho certo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o recado. Eu agradeço aí pela participação. Espero que vocês também, né, pesquisem lá no portal do Sebrae, para na outra semana a gente ter mais argumento e mais condição de estar conversando aqui, né, e avançando aí no nosso planejamento, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Vocês entenderam direitinho o que eu estou pedindo? Sim, professor. Então tá bom. Eu vou enviar para Professor, vocês. Oi. você pode repetir Repetir o quê? o que você falou que você falou que perguntou se a gente entendeu? Ah, tá. É sobre as aulas assíncronas, que eu vou deixar os links para vocês acessarem. Então, vocês vão pesquisar no portal do Sebrae, não é isso? Fazer o cadastro e começar a explorar o conteúdo que tem lá. E descobrir lá nos segmentos de A a Z que tipo de material que tem lá que está de acordo com a sua ideia, que vai te ajudar na sua ideia. É como se fosse uma pesquisa de apoio, né, para o seu negócio. É isso. Então, eu vou enviar os links por e-mail. Eu vou deixar no blog também, para vocês terem acesso lá e fazer o cadastro e fazer a exploração do conteúdo lá do Sebrae. Tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Por nada. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Bom trabalho para vocês. Tchau, professor. Valeu, Obrigada. professor. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Boa tarde, professor. professor. Boa tarde. Boa tarde. Até mais.